Olá, sejam muito bem-vindos aqui às lives do OK Porto, às quintas-feiras onde eu, Ana Antunes, responsável pelo OK Porto, trago sempre temas sobre a parte comportamental e inteligência emocional e como tudo isso afeta a nossa vida de alguma forma. Este dia em que tem estado a ser colocado aqui o minuto, não é? Agora às 8 horas deveríamos estar a fazer um minuto de silêncio, um minuto de escuridão. E aí eu penso, não é? Vou fazer ou não vou fazer? Eu acho que é muito nobre tudo aquilo que está a ser feito. Tem muito a ver até com o tema que nós temos hoje, que é a motivação. E aí quando pensamos neste tema da motivação, e quando pensamos, será que vamos ou não vamos fazer o tal minuto de silêncio, o tal minuto de falta de luz para mostrar realmente à Ucrânia, à Rússia, não é? Que não é por causa deles que nós vamos ter mais ou menos luz. Eu decidi que a vida continua mesmo. E que é óbvio, é normal e as pessoas infelizmente estão a passar por momentos mais complexos naqueles dois países e se pensarmos bem, não é só ali naqueles países, existem vários países, inclusivamente às vezes à nossa porta, ao nosso lado, existem pessoas a passar muitas dificuldades. Então eu acho que esse momento de escuridão, esse momento de silêncio, eu acho que é algo que todos nós devemos fazer efetivamente, mas como algo de forma consciente, em prol, não é? Mandando uma energia, mandando uma mensagem até para o universo de que efetivamente há muito mais pessoas do que aquelas que passam nas notícias em cuidados e em dificuldades e a precisar muitas vezes de nós e da nossa luz. E a luz não tem só a ver com energia, não tem só a ver com a eletricidade. Então eu acho que nós devemos manter a nossa luz acesa o tempo todo. E por isso eu decidi que ia fazer a live sem fazer esse tal minuto de pausa. O tema hoje é motivação. E aí, dando já as boas-vindas também às pessoas que já entraram aqui na live e a todas as outras pessoas que vão entrar na live e a todas as pessoas que vão partilhar e ver a live mais tarde, existe aqui este tema da motivação que eu gostava de saber. O que é para vocês motivação? De onde é que deve vir a motivação? Partilhem aí comigo, que é para eu também entender o que é que vocês entendem, o que é que vocês acham aí desse lado. Motivação, eu até brinquei um bocadinho, não é, com a palavra, porque ela realmente, motivação é motivo para a ação. Isso é o que eu acho, está bem? Qual é o motivo que me leva a agir? Qual é o motivo que me faz eu levantar todas as manhãs? Qual é o motivo que faz com que eu vá trabalhar? Qual é o motivo que faz com que eu realmente faça alguma coisa na minha vida? E isso, para mim, tem a ver com a motivação. E a motivação, se pensarmos, ela pode ser interna e pode ser externa. Como assim, Ana? Vamos pensar. A motivação externa é aquela que todos os dias as pessoas vão à procura de algo do exterior para trazer internamente, para se motivarem para alguma coisa. Isso é aquilo que eu chamo a motivação externa. Então é algo que a pessoa vai procurar de fora para dentro. Depois existe a motivação interna. O que é a motivação interna? A motivação interna é aquela que eu utilizo de dentro para fora. E essa, para mim, é a mais eficaz. Porquê? Porque eu não dependo de terceiros para me motivar e agir em relação àquilo que eu quero. Não sei se faz sentido para vocês, mas efetivamente é isto que eu acredito. Muitas pessoas na vida lá fora procuram motivação às vezes em palestras, em vídeos, em livros, em coisas temporárias, digamos assim, em coisas que muitas vezes não vão ao fundo da questão. E isso acontece o quê? Quando isso acontece, quando se está a buscar essa motivação externa, nós precisamos de alimentar muito essa motivação. Porquê? Porque precisamos sempre de ir ao exterior buscar essa motivação para eu poder agir e para eu poder andar.
Vocês estão muito calados, falem aí comigo. O que é que vocês acham sobre isso? Faz sentido para vocês? Que é por isso que as pessoas que procuram esses estados motivacionais externos sempre vão à procura de mais e mais e mais, porque a motivação, existe até uma frase que diz, a motivação é como a higiene, é por isso que é preciso renovar, é assim uma coisa, é uma frase assim parecida, não é? Porque a higiene é preciso fazer todos os dias e a motivação, principalmente quando vem de fora, ela também tem que ser muito alimentada. Mas aí também pode estar a pensar, então e a motivação interna não tem que ser alimentada? Tem. A motivação interna também tem que ser alimentada. Só que aí, quando tu pensas na motivação interna, tens que pensar quais são os recursos que tu tens dentro de ti que te vão ajudar a alimentar essa motivação. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas a mim às vezes também me acontece. Que é acordar naquele dia em que realmente não me apetece fazer nada, em que estava bem, não é? Eu acordo de manhã e levanto-me, que é para ir levar a minha filha à escola e penso assim, fogo, agora ficava bem era a dormir. E isso acontece-me às vezes. E aí eu vou precisar de fazer o quê? Que é aquilo que eu faço todos os dias. Eu não sei se é assim que vocês fazem, mas aquilo que eu faço é, o que é que me leva todos os dias a acordar, saltar da cama, meter um sorriso no rosto e andar para a vida? O que é que faz, o que é que me motiva internamente para eu fazer algo da minha vida em prol de mim e em prol dos outros? O que é que faz com que, mesmo que eu acorde menos bem, eu me consiga colocar bem? Como é que eu alimento esta minha motivação interna, esta motivação que vem de dentro? Sofia está a dizer assim, nada melhor do que vir de dentro, somos capazes, sem dúvida todos nós somos capazes e temos muitos recursos que, se nos disponibilizarmos a usar, eles vão ajudar imenso. Só que muitas vezes as pessoas desconhecem que têm esses recursos, ou melhor, elas sabem que existem esses recursos, muitas vezes elas já usaram esses recursos na sua vida, só que por algum motivo esses recursos foram sendo abafados, foram sendo apagados, foram sendo colocados de lado numa gaveta à espera de melhores dias. E quando tu vais resgatar esses recursos, tu começas a ter uma motivação efetivamente vinda de dentro. Porquê? Porque tu estás a utilizar os recursos internos, os que tu tens, em benefício daquilo que te motiva para a ação. Em benefício daquilo que tu queres fazer na tua vida. A Sofia diz assim, amor, provavelmente um dos maiores recursos que nós temos para nos motivarmos dia após dia. E outra coisa que a Sofia diz também, fazer o que nos apaixona, sem dúvida. As pessoas, não é? Eu falo muito com várias pessoas, quer para fazer o MAP, quer em terapias, ou quando faço coaching. Acontece muitas vezes as pessoas terem essa questão. É estarem a fazer algo que realmente fazem por um outro motivo qualquer. Não é porque elas são apaixonadas por aquilo, muitas vezes, mas porque acham que não têm outra solução ou outro remédio se não fazer aquilo. E faz toda a diferença a nível motivacional quando eu trabalho em algo que eu gosto, me apaixona, ou em algo que eu realmente só faço porque tenho que fazer. Porque quando eu faço algo que tenho que fazer só porque sim, digamos assim, isso aos poucos vai trazendo desmotivação à pessoa. Porque a pessoa às vezes acorda de manhã e pensa assim, fogo, vou voltar para mais um dia, vou ter que fazer isto tudo de novo, não gosto nada disto, isto não me dá prazer, isto não me preenche. E isso aos poucos vai atrapalhando a vida da pessoa. Agora, aquela pessoa que acorda de manhã e que diz assim, vamos lá, temos aqui uma missão para cumprir, temos aqui uma tarefa para cumprir, é algo que me apaixona, é algo que eu faço de coração, com amor, como diz aqui a Sofia, e muito bem. E aí a motivação é automática. Eu não preciso de nada vindo do exterior para eu me alimentar interiormente. Então, talvez, das coisas mais importantes quando falamos da motivação é porque é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Porque é que tu fazes todos os dias aquilo que tu fazes? O que é que está por trás daquilo que tu fazes? Qual é o objetivo daquilo que tu fazes? Porque é que tu começaste lá atrás
com esse projeto, com essa tarefa, com essa missão? Porquê? O que é que está lá atrás? Porquê é que começaste a primeira vez? Diz aqui a Sofia, a intenção por trás da motivação se for por um bem maior. Sim. E o dinheiro pode ser uma boa motivação? Pode. Muitas vezes as pessoas começam porque precisam de dinheiro. E se pensarmos, talvez na nossa vida lá atrás, quando éramos mais jovens, não é? Ainda somos todos jovens, está bem? Aqui somos todos jovens. Porque a juventude está aqui. Mas lá atrás, quando começámos a trabalhar, talvez no nosso primeiro emprego, ou quando começámos a fazer algo com um objetivo de comprar aquele carro, de comprar aquela viagem, de comprar alguma coisa, a primeira motivação talvez seja o dinheiro. Eu lembro-me, por exemplo, já agora, Pedro, que falas nisso, e até como exemplo, uma experiência minha. Eu, quando tinha 18 anos, eu tirei a carta de condução e ia precisar de comprar um carro, não é? Só que eu não tinha dinheiro. Na realidade, eu tinha algum dinheiro, mas que tinha poupado para comprar a minha casa, não é? Nos dias mais tarde, no futuro mais próximo, digamos assim. Mas eu precisava de ganhar dinheiro para comprar o carro. Nessa altura, talvez alguns de vocês se lembrem, os carros pagavam-se a prestações, mas não eram com empréstimo bancário, eram com livranças. Eram com livrança, com letras, acho que era com letras. Já nem me lembro bem, mas era lá atrás, nos primórdios, era alguns com isso. Que era um documentozinho titulado com um valor, com um determinado valor, em que eu chegava àquela altura e ia ao banco trocar por dinheiro, para pagar o carro. E eu recordo-me que a minha motivação nessa altura era o quê? Ganhar dinheiro para pagar o carro. Então eu fui trabalhar, eu tinha o meu ordenado, e as minhas contas diziam que eu precisava de ganhar mais alguma coisa. Então eu fazia o quê? Fazia horas extra para ganhar o dinheiro que eu precisava para pagar todos os meses o meu carro. Então nessa altura o trabalho que eu fui fazer era muito ligado, a parte motivacional agarrada àquele trabalho era o dinheiro, sem dúvida. E muitas pessoas fazem isso. Só que o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Imagina que eu tinha feito isso por dinheiro, e por algum motivo eu iria achar que eu não tinha capacidade de fazer mais, de fazer diferente, de fazer algo melhor para a minha vida. E aí o que é que eu iria fazer? Iria-me acomodando no sítio onde estava, porque ia ganhando dinheiro, estava bom, dava para as minhas coisas, não é? Só que aos poucos isso poderia conflituar com algo maior, que é o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que me apaixona fazer? O que é que realmente, todos os dias, me dá vontade de fazer? Que eu vou e tanto faz o que aconteça na vida lá fora, eu vou para fazer e vou feliz e vou super, super motivada para fazer. E isso poderia entrar em conflito. E quando isso começa a entrar em conflito, as pessoas começam a desmotivar. Porque o dinheiro deixa de ser a principal motivação. E aí entra uma teoria, não é? Que é da pirâmide de Maslow. Uma teoria que, no fundo, está estudada. Na parte dos recursos humanos, isso até está estudado. Que é a teoria das necessidades do ser humano. E, normalmente, a motivação dinheiro aparece quando as pessoas não têm satisfeitas as suas necessidades básicas. Como comida, roupa, um lar, essas coisas que são essenciais à vida, está bem? Então, o dinheiro muitas vezes aparece associado aí. Às vezes, mais tarde, o dinheiro aparece associado com o quê? Com o conforto, com ir viajar, porque as pessoas vão fazendo o quê? Vão se motivando também para tudo isso, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa. Por exemplo, eu agora troquei de casa. Obviamente que eu tive que ir atrás do dinheiro. Houve uma motivação extra. Mas o que está por trás, o que é que realmente me motiva nesta fase? Quando as necessidades básicas estão satisfeitas, o que é que efetivamente leva a pessoa a motivar-se de forma automática? Ou seja, aquilo que eu chamo de automotivação, que é a motivação que vem de dentro para fora. A Marta está aqui a dizer, no meu caso é o amor, a paixão, o dar sem pensar no que vou receber. E recebo tanto todos os dias em abraços.
Marta, ainda para mais tu, não é? Que trabalhas com crianças na escola, em que as crianças são brutais nessa questão da motivação e que ao mesmo tempo, quando um professor ensina com amor, com paixão, sem esperar algo em troca, em algo de retorno, digamos assim, isso motiva ainda mais as crianças, motiva ainda mais os jovens. Porque se pensarmos também, até foi bom dar este teu caso, Marta. Eu tenho 2 filhos adolescentes, não é? Estão os 2 ainda na escola. A minha filha mais velha já está numa fase em que ela adora a escola e que está espetacular. Ela escolheu um curso profissional, era aquilo que ela queria. E a motivação dela foi, eu vou para este curso porque é isto que eu quero. É isto que eu quero aprender. É daqui que eu quero começar a trabalhar na minha vida lá à frente. Não sei se vai ser se não, mas para já é essa a motivação. E aí o que é que ela faz? Vai atrás dos objetivos, dos resultados que ela quer ter na escola e ela vai se motivando. Já o meu filho, que ainda está naquela fase em que é tudo muito igual, ele precisa de algo fundamental, que é o papel dos professores, que é aquilo que tu falas, Marta, que é o amor, é o carinho, é a entrega. Porque aquilo é tão igual que eles começam-se a questionar para que é que isto serve. Eu nunca mais vou utilizar isto na minha vida. E isso começa a gerar conflitos e a desmotivar os jovens. E se não for essa entrega dos próprios professores para os motivar, para lhes mostrar outras perspectivas, como eu tive que fazer no início deste ano letivo, por exemplo, mostrar o motivo porque é que as coisas são tão lineares e ser entendido da parte dele que isto é um processo, é um bocadinho como nós quando começamos a aprender no nosso trabalho, não é? Vamos evoluindo, começamos de uma base, aprendemos várias coisas e depois vamos nos especializando e nas escolas também é assim, só que foi preciso eu fazer esse trabalho. Porque por algum motivo a escola não estava a fazer isso. Talvez por algum motivo os professores que ele estava a apanhar não eram professores, como diz aqui a Marta, que é o amor, é a paixão, é a entrega. Porque aquilo que se recebe de volta é brutal. Quando tu vais motivado para fazer o teu trabalho, para fazer aquilo que tu vais fazer, eu estou a falar de trabalho, mas pode ser outra coisa qualquer. As pessoas às vezes estão nos clubes, nas associações, em tudo isso. E o que é que leva a pessoa a ir fazer isso? É essa entrega, é a entrega sem esperar pelo retorno, porque o retorno é uma consequência. Quanto mais motivado tu vais para aquilo que tu vais fazer, maior retorno tu vais ter, maior reconhecimento, maior recompensa. E isso é que vai fazer toda a diferença na tua própria motivação, na motivação que vem de dentro para fora, e na motivação que tu próprio vais inspirando nas pessoas à tua volta. Porque as pessoas adoram ver pessoas felizes. As pessoas adoram olhar para a cara das pessoas e ver o rosto a brilhar, os olhos a brilhar. E isso elas dizem, fogo, eu também quero ser assim, eu também quero estar motivada assim, eu também quero trabalhar desta forma. E essa motivação é algo que vem de dentro. E essa é algo que só tu podes alimentar. É algo que, na realidade, tu tens o poder de alimentar. E isso é brutal. E vai fazer toda a diferença na tua vida. Diz aqui a Lúcia, trabalho na educação. Além de doar, também sou muito gratificada pelas crianças. Claro! Lúcia, porque é entrega sem esperar pelo retorno, mas tu entregas com a mesma paixão que diz a Marta, não é? A mesma paixão, a mesma entrega. Porquê? Porque tu amas provavelmente aquilo que tu fazes, porque se não fosse assim vocês não faziam dessa forma. Porquê é que eu faço o mapa como eu faço? Porque eu amo aquilo que eu faço. Porquê é que a minha entrega como é? Porque eu amo. Sabem o que é vocês verem pessoas entrar? Então aqui algumas pessoas já fizeram o treino. Entrarem numa sexta-feira com uma cara e saírem num domingo com uma cara completamente diferente. Em que só o simples facto de tirar uma fotografia... Só a fotografia no domingo e as pessoas verem a fotografia, as pessoas dizem assim, uau, fizeste alguma coisa aí espetacular. E o que a pessoa vai buscar lá é essa motivação interna. É resgatar os recursos que a permitem precisamente ir buscar essa energia, essa motivação que a faz vibrar, que a faz ir mais longe.
E é isso. Porque quando tu vais e fazes com entrega, com amor, com paixão, faz toda a diferença naquilo que tu fazes. E mais, naquele dia em que tu acordas e que estás assim menos bem, não é? Eu ia dizer mal, mas não. Nos dias em que tu fazes e que acordas e que estás menos bem, lembra-te, porque é que tudo começou? Foi porque dinheiro? Foi porque é a tua missão? Foi porque é algo que te dá muito prazer fazer? Porquê é que tu fazes aquilo que tu fazes? E quando tu acordas de manhã nesses dias menos bons, lembra-te disso. Porquê é que eu comecei? Quando eu comecei isto, porquê é que eu comecei? E ao lembrar-te do porquê é que tu começaste, tu vais-te lembrar o quê? Boa! Se foi por isto que eu comecei, significa que existe um objetivo, uma missão, algo maior. E aí tu começas a olhar outra vez para os teus objetivos, para a tua missão, para aquilo que tu queres. O Rui diz, enquanto fotógrafo de casamentos, eu adoro, mas mesmo, adoro fotografar casamentos e registar esse dia tão especial pelas pessoas que estão ali a viver, um dos dias mais especiais das suas vidas. Adoro tanto que me esqueço que são 16 ou 18 horas de trabalho consecutivo. É um trabalho que não se faz por dinheiro. As horas demorariam muito mais a passar. Motivação é a chave do sucesso, sem dúvida. Concordo em pleno contigo, Rui. Na realidade, não é? Quem já fez o MAP sabe que o treino é intenso. Mesmo intenso. É assim uma carga horária grande. E esse tempo é muito engraçado. Se fosse uma seca, não é? Se fosse algo que a pessoa fizesse sem prazer, sem amor, sem carinho, sem ser por missão, sem ser por essa entrega neste treino, provavelmente seria muito difícil fazer este treino. As horas não passariam e parecia sempre uma grande seca. Nem era seca, eu nem sei dizer, não sei explicar porque eu não consigo sequer pensar como é que seria se fosse diferente do que eu faço. Só quando tu te entregas com essa paixão, na realidade tu nem dás pelo tempo a passar. Tu vais fazendo os fechos dos ciclos do próprio treino e diz assim, bolas, já foi este, vamos ao próximo. E quando tu chegas no domingo, tu dizes assim, já passou? E quem fez o treino sabe o que é que eu estou a falar. Então, essa entrega, essa motivação extra de transformar a vida das pessoas, não é? Não sou eu que transformo, na realidade eu sou apenas um condutor para o processo. Mas o ver as pessoas a permitirem-se transformar as suas vidas, não há maior prazer, não há maior amor, não há maior recompensa do que essa. Porque aí nós sabemos exatamente, cada um de nós que faz esse trabalho com amor, sabemos que vale a pena acordar cedo, deitar tarde, investir o tempo que a gente investe a fazer tudo e mais alguma coisa para que dê certo e depois ver realmente as pessoas a permitirem-se transformar as suas vidas. E isso é uma motivação que vem de dentro. Não tem como alguém dizer, não, vai fazer, podes amar aquilo e está tudo certo. Não. Tem que vir de dentro mesmo. Diz aqui a Joelma, fiz o treino comigo e foi o início de uma nova caminhada. Grata por fazeres parte do meu caminho. Grata tu também, Joelma, porque eu sei que tu és sempre aquela pessoa, estás disponível para tudo, estás sempre maravilhada, estás sempre junto connosco, que a tua motivação também é crescer junto connosco e talvez seja por isso que tu também ainda estejas, não é, connosco, porque sentes que cada vez que estás, que vibras, que a energia circula, que flui e que é possível transformar vidas. E isso eu sei que tu também trazes como missão, porque tens sido anjo também na vida de outras pessoas. E é exatamente isso que nós fazemos, é ser esse anjo. É a motivação realmente de ajudar a mostrar um novo caminho, uma nova visão, uma nova forma de viver a vida, porque ela pode ser realmente extraordinária, desde que a pessoa queira. O Pedro diz, às vezes tenho dificuldade em perceber aquilo que verdadeiramente me motiva, ou sinto que a minha motivação oscila. A motivação pode oscilar, está bem? Eu, em determinadas alturas, de acordo com a minha fase de vida, algo me pode motivar por um determinado motivo, passa a redundância, está bem? Queria encontrar aqui outra palavra, mas acabo por estar na redundância.
Só que noutras alturas, por qualquer outro motivo, pela forma como te sentes, pelo estado em que tu estás, pelo teu nível de vida, pela evolução que tu vais tendo, a própria motivação vai oscilando. Era impensável que, se os meus filhos, por exemplo, fossem pequenos, eu ter a mesma motivação no trabalho que eu faço do que aquela que eu tenho agora. A minha motivação também oscilou. Porquê? Porque eu agora sei que os meus filhos são autónomos e que eu me posso dedicar a uma outra parte da minha missão. E isso também me motiva, porque eu sei que tenho a minha família comigo. Minha família sabe que eu faço isto, que é aquilo que eu amo, e eles compraram, entre aspas, a minha missão. Só que eles já são autónomos. E tenho uma outra família à volta em que sempre que é preciso também apoia. Agora, se isso não acontecesse, provavelmente a minha motivação também oscilava. Eu também teria que ponderar o que é melhor para mim, o que é melhor para as pessoas à minha volta. Então é normal que a motivação oscile. Faz parte do crescimento, faz parte da evolução e faz parte também do teu estado de vida, do teu estado interno e da forma como vais encarando também os desafios da tua vida. Está bem? Diz aqui, desculpem, a Isabel. A minha motivação para sair para trabalhar todos os dias é o facto de reconhecer a utilidade que ele tem neste momento em que ter saúde é fundamental. Fazer dispositivos hospitalares, esperem que eu tive que abrir aqui, irá trazer aos outros saúde e o cuidado que tanto precisam. Por isso faço como se o fizesse para um dos meus familiares. Também é uma ponte para a realização de outro sonho, estudar. Então o que é que a Isabel diz aqui? É que ela faz aquilo porque ela ama o que faz, porque ela sabe que aquilo vai ajudar imensas pessoas e ao mesmo tempo a motivação dela, que é essa, também é outra motivação. Ganhar dinheiro, provavelmente, não sei se estou a entender bem, mas pode ser isso, ganhar dinheiro para ela voltar a estudar. Então, às vezes, existe também esta interligação de atividades em que é preciso entender o que é que com isto eu vou ter, o que é que eu vou ganhar se eu fizer isto, que é o tal porquê que começou. E aí, por exemplo, vamos imaginar que a Isabel precisa de fazer isso, que é para ganhar dinheiro para estudar, e que ela, quando estudar, ela vai descobrir, ou vai saber, ou vai querer mudar a sua atividade, porque a verdadeira paixão dela é outra. E aí este foi um meio para atingir um fim. Mas enquanto eu estou neste meio para atingir o fim, eu posso estar apaixonada por esse meio. Porque o que é que eu tenho de pensar? Se eu hoje tenho este trabalho, se eu hoje tenho esta atividade, se eu hoje vou fazer isto, mesmo que por algum motivo não seja exatamente aquilo que eu quero fazer, se eu estou a fazer isto neste momento é porque isso é importante. Então, quando tu fazes realmente aquela pergunta do porquê que isto começou, porquê é que eu comecei com isto, qual era o meu motivo, qual era o meu objetivo por trás disso, aí vai ajudar também na tua motivação, porque tu podes dizer, uau, é mais um dia mais perto daquilo que eu realmente quero. E o dia vai correr seguramente melhor. Porquê? Porque tu podes até não estar a fazer exatamente aquilo que tu queres fazer, mas ainda assim, se estás lá, se vais motivado porque sabes que esse é um meio para algo que tu queres, algo maior, tu podes ir com a motivação necessária ali e quando tu levas essa motivação necessária ali, isso vai se refletir necessariamente naquilo que tu fazes. Então esse meio para atingir um fim, ele também pode beneficiar dessa motivação. E na realidade eu sou muito apologista. Eu até posso estar num sítio onde não é exatamente o que eu quero. Mas se eu estou ali, se eu escolhi estar ali por algum motivo, há que dar o meu melhor. É para fazer o meu melhor. Porque para mim é impensável fazer diferente. Se eu entender que eu ali não tenho já nada de melhor para dar, eu já estou no sítio errado. Eu vou precisar de procurar, nem que seja outro meio. Mas vou precisar de mudar, porque mais tarde ou mais cedo, aquilo vai-me afetar e vai-me desmotivar, mesmo que aquilo tenha um outro objetivo maior. Não sei se faz sentido para vocês, está bem? Joelma, sempre a crescer. É isso mesmo. O Rui diz, a motivação serve um propósito. Os propósitos, objetivos mudam.
Por isso, o foco e a motivação também se alteram. Aqui também é dar-vos um bocadinho a resposta ao Pedro, não é? Por isso é que muitas pessoas, passados 10 anos ou 15 de carreira profissional, escolhem mudar. O que as motivava já foi satisfeito e precisam de novos desafios. Exatamente. Que é o ires construindo o teu caminho. É normal. Alguns de vocês já me conhecem e sabem que eu venho de uma área completamente diferente desta. Venho de uma área técnica, venho de uma área da contabilidade. E essa carreira que eu tive foi importante para mim nessa fase. Eu, quando estava nessa fase, eu acreditava que era aquilo que eu queria fazer. Nem sequer era um meio para atingir um fim. Era algo que eu acreditava como sendo muito importante para mim. Era aquilo que eu achava que queria fazer o resto da minha vida. Só que aí, quando tu começas na tua busca da tua automotivação, do que é que te leva mais longe, às vezes descobres alguns caminhos que te dizem assim, afinal não era nada disto. Afinal eu preciso mudar totalmente aquilo que eu fazia. Foi o que aconteceu comigo em 2014. Que eu trabalhava na área da contabilidade e quando eu fiz o treino de inteligência emocional, o MAP, não é, que eu agora faço no Porto, o que é que aconteceu? Eu percebi, não é nada disto que eu quero para a minha vida. O que eu quero fazer é ajudar a transformar as vidas de pessoas. E quando isso aconteceu, eu também precisei de um meio para atingir um fim. Porque eu não pude simplesmente cortar com o que estava para trás e começar para a frente. Eu precisei de construir um caminho para chegar até onde eu estou hoje. E foi um caminho que não se fez assim da noite para o dia. Foi preciso construir, foi preciso assegurar que os meus clientes da contabilidade ficavam bem entregues e aí eu fiz uma parceria, entreguei ao meu parceiro, contratei uma pessoa para trabalhar com a contabilidade e eu consegui garantir que aquela que era a minha missão até essa altura, ela continuasse, mas pelas mãos de outras pessoas que são minhas parceiras e que me ajudaram nesse processo. E aí eu pude, efetivamente, aos poucos ir-me desligando daquela parte e entregar-me àquilo que me motiva hoje, que é as pessoas, que é a parte comportamental. Então, muitas vezes, vais precisando de ir oscilando essa motivação, o que é que te leva, efetivamente, a fazer isso, precisamente para te ires enquadrando naquilo que é o teu propósito, naquilo que é a tua missão nos dias de hoje. Porque hoje eu sei muito bem qual é a minha missão. Mas se me perguntasses em 2013, 2012, talvez a minha missão, nessa altura, era muito clara para mim e não tinha nada a ver com a de hoje. Só que eu fui fazendo esse processo evolutivo e fui descobrindo que efetivamente existia mais do que aquilo. Então, quando eu fui descobrindo isso, quando eu fui fazer esse processo de autodescoberta e quando eu finalmente faço este treino, o MAP, o que acontece é que eu realmente mudei a minha missão. Mudei o meu propósito, mudei a minha motivação interna. E aí eu entendi o quê? Aquilo que me faz motivar, aquilo que faz com que eu tenha um motivo para a ação, é a minha missão. E aí tudo fez completamente diferença. Vamos ver o que é que vocês dizem aqui mais. De facto, depois de fazer um mapa, foi-me muito mais fácil recorrer à automotivação. Isabel diz, entendeste perfeitamente, Ana, fiz contigo com o Alex no mapa 3 do Porto, já foi há algum tempo, Isabel. Conto contigo agora no mapa do Porto outra vez, 11, 12 e 13 de março. Conto com o teu abraço lá, está bem? Depois diz assim, o Rui, senti o mesmo, a aprendizagem no mapa ajudou-me a perceber que podemos mudar as emoções que sentimos, mudar de estado e impulsionar-nos no sentido dos nossos objetivos. O que é que acontece? O nosso processo evolutivo, a nossa aprendizagem, o nosso autoconhecimento, que é aquilo que nós fazemos lá no MAP, a aprendizagem sobre a nossa parte emocional, faz com que os nossos objetivos também, primeiro, comecem a ser mais ambiciosos. E ao mesmo tempo que eles são mais ambiciosos, acabam por também ser mais leves. Não é? Porque também aprendemos lá, através das ferramentas do coaching, que o quê? Quando eu tenho um objetivo muito grande, o que eu faço é fatiar os objetivos. Então, muitas vezes, uma coisa que causa desmotivação na pessoa, quando tem assim algo maior, é que ela precisa de fatiar os objetivos. Encontrar objetivos, não é objetivos, o objetivo é o mesmo. O fim é o mesmo. Mas os passos intermédios, muitas vezes tu precisas de
intercalar e ir medindo coisas mais pequenas. Porque quando tu tens uma mudança muito grande, quando há muita coisa a mudar ao mesmo tempo, isso causa às vezes conflito interno. E tu começas-te a questionar efetivamente se é aquilo, se estás no sítio certo, se vais dar conta do recado. Porque o nosso inconsciente, ele não permite, ele vai trabalhar contra mudanças gigantescas do dia para a noite. Então, muitas vezes é necessário fazer os passos de forma consistente, de forma mais curtinha, digamos assim, até chegares ao teu grande objetivo. E quando tu fatias os teus objetivos, quando tu fatias a tua forma de controlar e de chegar aos teus objetivos, tu também te estás a automotivar. Porquê? Quando atinges aquele objetivo intermédio e tu permites comemorar esse objetivo intermédio, o teu inconsciente começa a dizer assim: uau, afinal isto até funciona. E volta a alimentar a tua automotivação. Então é preciso entender que quando temos objetivos muito grandes, quando temos mudanças muito grandes, a motivação às vezes pode-se ir esvanecendo, não é? Pode ir apagando um pouco. E se isso começa a acontecer, é necessário entender porquê é que isso está a acontecer. Será que eu estou com um objetivo grande demais e preciso fatiar? E aí vem a outra pergunta: porquê é que eu comecei? As várias perguntas elas vão surgindo, tá bem? Depois, o que é que tens que pensar? Quando atingires esse objetivo daquilo que tu estás a fazer, o que é que tu vais ganhar com isso? Qual é o teu benefício? Será que é um benefício financeiro? Será que é um benefício de bem-estar? Será que é um benefício de gratidão? Será que é um benefício de bens materiais? O que é que tu ganhas quando tu vais motivado para fazer aquilo? Será que é sentir do outro lado a mudança? No meu caso é, não é? Mas as pessoas têm objetivos diferentes, têm sentimentos diferentes, elas atingem os seus propósitos com um ganho diferente, porque todos nós somos diferentes. Então também é necessário refletir o que é que eu ganho ao ir feliz, ao ir motivado para aquela tarefa, para aquela profissão, para aquela atividade, para a minha família às vezes. O que é que eu ganho? O que é que as pessoas à minha volta ganham com isso? Porque quando também começas a entender os ganhos, aí começas a entender que a tua motivação também te leva a chegar a esses ganhos. E quando tu entendes que estás a fazer algo com um ganho, porque esqueçam, ninguém faz nada se não tiver um ganho, seja ele qual for, e atenção, o ganho nem sempre é financeiro, a maior parte das vezes nem é financeiro, mas se não houver um ganho para aquilo que a pessoa vai fazer, ela vai travar. Sempre tem que existir um ganho. Então, associado à automotivação, é necessário entender o que é que eu vou ganhar com aquilo. Então, faz esse raciocínio também naquilo que te motiva. O que é que tu vais ganhar em cada área, em cada atividade, em cada situação em que tu te precisas de motivar. Tu a ti própria, está bem? Depois, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas muitas vezes são críticas, muito críticas. Eu, por exemplo, era muito crítica. Às vezes ainda sou um bocadinho, depende do que for. Mas às vezes ainda sou. Só que o que é que acontece? Quando somos muito críticos, parece que nada está bem. Parece que nada flui, digamos assim. Então é necessário que, ao invés de seres tão crítico contigo e dizer, mas porquê é que não estás motivado? Porquê é que não vais e não fazes? Porquê é que isto não acontece? Porquê é que não estás a atingir os teus objetivos? Passa a ser mais carinhoso contigo próprio. Talvez se te puseres no lugar do outro e pensares assim, se fosse com outra pessoa, eu iria criticar ou iria motivar? E dizer, não, olha o outro lado, vê o que tu estás a construir, vê como estás a ter resultados, vê o que as pessoas à tua volta estão a ficar, como elas estão a ficar. E quando tu te começas a colocar no lugar do outro, começas a apaziguar o teu crítico. Porque tu começas a entender que, na realidade, aquilo que tu estás a fazer contigo mesmo, tu jamais farias com outra pessoa. Farias provavelmente algo completamente inverso. Farias algo para motivar a pessoa, para incentivar a pessoa, para ela descobrir porque é que ela estava a fazer aquilo.
Então, quando tu começares com esse crítico muito elevado, para e pensa. Se eu fosse alguém de fora a olhar para mim, isso aprendemos lá no Practitioner, que é a dissociação, não é? Eu olhar-me no lugar do outro. Se eu fosse outra pessoa que estivesse a analisar, eu iria criticar ou eu iria motivar e fazer as perguntas para que a pessoa descobrisse, efetivamente, de onde é que vem a motivação e o que é que ela vai ganhar com isso. Então apazigua um bocadinho esse teu crítico. Ao invés de te preocupares em perceber se o outro fez, eu tenho que fazer, se o outro conseguiu, eu também tenho que conseguir, se isto, então aquilo, compara-te contigo mesmo. Percebe qual é a tua melhor versão e busca superar a tua melhor versão. Como é que eu estou hoje? Se eu hoje estou assim, amanhã eu quero estar 1% melhor. Se eu hoje estou assim, ontem estava 1% diferente, hoje consegui 1% mais. Quando tu começas a fazer este estado evolutivo, tu próprio também te consegues motivar, porque tu também consegues perceber que tu mesmo estás a crescer, que tu mesmo estás a evoluir, que tu mesmo estás a seguir mais longe dentro daquilo que é o teu propósito. Não sei se faz sentido aí para vocês. Diz aqui o Rui, deixa-me abrir aqui mais a mensagem. Há uma coisa que aconteceu depois do meu treino que não entendi logo, só passado uns meses. Comecei a ser muito mais elogiado no meu trabalho. O que mudou foi a forma como o fiz. Já fazia o que amava, mas depois do mapa fazia com mais alegria e mais leveza e as pessoas sentiam essa energia. Na realidade, no meu entender, Rui, o que tu fizeste no MAP foi potenciar aquilo que tu já tinhas bom dentro de ti, tomar consciência de tudo aquilo que já fazias bem e trazer do inconsciente para o consciente. Muitos de nós fazemos coisas maravilhosas que não sabemos como é que as fazemos. Todos nós temos isto em alguma área da nossa vida. Algo que eu sei que faço muito bem e se me perguntarem como é que eu faço isto, eu não faço a mínima ideia. É automático, é espontâneo. Só que quando tu vais ao MAP, vais fazer esse processo de autoconhecimento, vais trabalhar a tua parte emocional, vais trabalhar todos os teus recursos internos, tu vais buscar na tua história esses recursos, vais entender do inconsciente e trazer para o teu consciente. E aí faz aquilo que nós falamos que é o alinhamento do consciente com o inconsciente. Quando tu alinhas o consciente com o inconsciente, o teu potencial aumentou gigantescamente. Porque aquilo que tu fazias de forma automática, mas não entendias, agora vais continuar a fazer de forma automática, mas tu sabes como é que tu fazes. E ao saberes como é que tu fazes, tu podes potenciar ainda mais. Podes motivar ainda mais para fazer coisas ainda melhores. Porque tu já sabes onde é que isso estava no nível do inconsciente, lá internamente, escondido, naquelas gavetinhas, não é? Dentro do nosso inconsciente, dentro de nós. E quando tu trouxeste para a tua realidade, para o teu consciente, potenciaste. Às vezes as pessoas até dizem assim, não é? Quando falamos do treino, não sei, eu não estou estragada, está tudo bem, não tenho nada, já tenho tudo preciso. Tudo bem. Muitas vezes tu tens tudo o que tu precisas, mas ainda não sabes como é que tu fazes isso. E aí às vezes acontecem os desastres de percurso e tu de repente começas a sentir algumas dificuldades e não entendes porquê. Então quando tu fazes este processo de autoconhecimento, este trabalho interno, este trabalho interior, na realidade tu estás a cortar algumas das probabilidades disso acontecer. Eu até costumo dizer, é como ir ao médico, não é? Se pensarmos, é como ir ao médico. As pessoas muitas vezes vão ao médico quando estão doentes. Só que, infelizmente, não é? Felizmente, muitas pessoas já vão ao médico para nunca ficarem doentes, que é a medicina preventiva. E, na realidade, o MAP, eu quando fui fazer o MAP, eu achava que ia fazer por prevenção. Eu achava que ia fazer para me manter bem, para descobrir algumas coisas sobre mim, porque eu sabia que havia algumas coisas que eu precisava de melhorar. Mas não estava estragada. Eu não estava estragada. O que eu fui fazer ali foi potenciar muito mais tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. Depois descobri que tinha umas coisas estragadas, mas isso é outra história. Porque todos nós temos isto, não é? Coisas boas, coisas menos boas. É normal. Todos nós até ao final das nossas vidas temos isto.
Isso é maravilhoso porque é o que nos permite mexer todos os dias. Talvez a melhor forma de automotivação que tu possas ter, sabes qual é? É saberes que hoje podes ser melhor que ontem. É saber que tudo o que possa vir a ser estragado, tu podes consertar. É saber que tu podes olear as dobradiças antes delas começarem a chiar, antes delas começarem a criar atrito. Então é possível prevenir. E o MAP traz muito isso, esse autoconhecimento, que é para a pessoa nunca vá abaixo. Os desafios na vida vão continuar a acontecer. Quer que faças MAP, quer não faças. Vão continuar a acontecer. Agora, a forma como tu vais reagir, a velocidade como tu vais mudar, aí faz toda a diferença. E isso foi algo que eu aprendi e que eu trouxe gigantescamente para a minha vida. A Alice diz, eu fiz o MAP e não me deixei trabalhar. Estava muito revoltada. Hoje arrependo-me muito. Estou em modo de fazer outro. Alice, às vezes acontece. Na realidade, o teu MAP foi perfeito, porque era a forma como tu estavas na altura. E apesar de tu dizeres que não deixaste de trabalhar no MAP, na realidade tu deixaste de trabalhar aquilo que tu estavas pronta para trabalhar nessa altura. E aí aconteceu o quê? Tu foste trabalhando isso ao longo do tempo e agora já entendeste que estás disponível para fazer de novo um novo processo de evolução. Tenho a certeza que quando fores fazer o treino outra vez, quando fores fazer o MAP de novo, que o vais beneficiar, que o vais utilizar de uma forma completamente diferente. Não é à toa que as pessoas repetem o treino. Não é porque elas fizeram o treino e aquilo não valeu de nada. Não. É porque elas fizeram o treino e aquilo foi tão bom e elas evoluíram tanto que elas descobriram outras coisas que elas querem trabalhar. E quando elas repetem o treino, não é porque chumbaram, é porque estão prontas para evoluir. Então, Alice, quando quiseres fazer o treino novamente, serás muito bem-vinda. Eu tenho a certeza que vais evoluir muito. Da mesma forma como eu tenho a certeza que, apesar daquilo que estás a dizer, tu já evoluíste muito. Tenho a certeza absoluta disso. Porque se assim não fosse, tu não estavas a assistir esta live, não estavas a partilhar aquilo que tu estás a partilhar. Porque estás a exteriorizar aquilo que sentiste. E algumas pessoas vão fazer revoltadas, sim, saem revoltadas, sim, mantêm-se revoltadas durante algum tempo. E o Rui dizia, só passado uns meses é que... acontece, há pessoas que têm transformações gigantes do dia para a noite, não é? Quando fazem o treino, às vezes as pessoas até se comparam e dizem assim, fogo, mas eu não vivi o meu treino. E não é isso. É porque as pessoas têm um tempo para assimilar e para trazer as mudanças que elas querem para a vida delas. E às vezes é preciso sarar essas feridas, essas revoltas, essas dores, esses traumas, para eles encaixarem, para eles amenizarem, para eles limparem. Então, Alice, está tudo perfeito, fica tranquila. Sabes que tens a equipa sempre do teu lado, está bem? Então, fala com a equipa, se for preciso. Deixa-te acompanhar pela equipa, vais estando presente. Se quiseres ir lá ao MAP do Porto, podes ir. Já sabes, agora em março, 11, 12 e 13. Sabes que podes ir a qualquer mapa onde nós estejamos, podes ir sempre. Já sabes quais são os momentos em que tu podes. Eu não vou dizer aqui, não é? Quem quer saber tem que ir fazer o treino para saber. Mas tu sabes quais são os momentos e se não te lembras, fala com a equipa porque ela vai te ajudar, está bem? Fala comigo, fala com a pessoa que te levou ao treino, fala com o teu anjo, fala com quem tu quiseres, mas serás muito bem recebida. E até às vezes só o simples facto de ires lá, naquelas alturas em que tu podes, já vai fazer a mudança em ti. E quando te permitires fazer o treino, então vais ver como vai ser diferente. O Rui diz, eu vivi o meu treino ao máximo, já foi há 5 anos. Vou repetir o treino apenas porque foi tão feliz, foi um fim de semana tão espetacular que quero repetir apenas porque sim. Sei que vou encontrar sempre ferramentas que não consigo imaginar sem fazer, sem dúvida, não é? Na realidade, ninguém consegue saber o que é que vai experimentar sem passar pelo processo. Aquela história do ver para crer. Se tu queres ver para crer, então tens que ir ver. E ver é o quê? É fazer. Não tens outra forma. Tu podes ver, imagina, agora estamos lá com o MAP Paris, ou o MAP Madeira, ou no Luxemburgo, não é esses sítios assim agora, espetaculares também. E tu podes dizer assim, viste uma série de fotos assim, epá, aquilo é brutal, eu acho que vou adorar aquilo.
E aí tu pensas e vais visitar esses locais. E chegas lá e afinal aquilo não tem nada a ver com aquilo que tu imaginaste. Só que tu só vais saber quando fores experimentar, quando tu fores fazer essa viagem. O mapa é uma viagem. É uma viagem intensa. Só que é uma viagem das mais extraordinárias que tu possas imaginar e que tu possas fazer. Porque é um sítio onde apenas tu podes ir. É uma experiência que apenas tu podes experienciar. É uma experiência que qualquer outra pessoa que faça o mesmo treino, ela jamais terá o mesmo resultado que tu. É uma experiência que, por muito que tu digas o que é que foi para ti, para a outra pessoa vai ser totalmente diferente. Porque são experiências únicas. Às vezes as pessoas gostam das experiências radicais e das experiências, uau, quero uma coisa única, uma coisa que eu nunca tenha feito. Vai fazer o mapa. Que o assunto resolvido. Alice, sim, por acaso já não me lembro. Fala com a equipa, está bem, Alice? Vais ser muito bem-vinda, fala, se quiseres manda mensagem em privado que eu depois respondo, está bom? Que é para te dizer quando é que tu podes ir visitar-nos, para estares connosco, para relembrar, porque eu acho que vai ser muito bom para ti também, está bom? Filipa diz, olá Ana, os melhores 3 dias da minha vida a seguir ao nascimento dos meus filhos. E que viagem! Filipa, tu ainda dizes é a seguir ao nascimento dos teus filhos. Há pessoas que dizem os melhores 3 dias até antes do nascimento dos meus filhos. Porque antes do nascimento dos teus filhos tu já existias e já eras espetacular. Talvez já não te lembrasses disso, mas eras. Muito bem! Estamos a terminar aqui a nossa live. Hoje estendeu-se aqui um bocadinho. Estava motivada aqui para o tema. Será que era por o tema ser motivação? Então, relembrando aqui que a motivação, a melhor, é aquela que vem de fora, desculpem, de dentro para fora, que é a motivação interna, é a automotivação. Depois, relembrar o quê? Quando a motivação começar a ficar baixinha, porque é que tu começaste? O que é que tu ganhas com isso? Quais são os teus objetivos? Será que precisas de fatiar os teus objetivos? Será que o teu crítico está demasiado alto? Será que tu andas a comparar com os outros ou comparar com a tua melhor versão? O que tu andas a fazer? E quando tu começas a alimentar esta parte, a tua motivação também vai crescer. Está bem? Então, coloquem em prática isto. Um dia destes vai sair também um post. De qualquer forma, a live vai ficar gravada. Podes ver, rever, partilhar, apontar tudo o que tu quiseres. Podes fazer comentários, que eles ficam gravados. É maravilhoso, que é para as pessoas também verem e também partilharem, sentirem e aprenderem, porque eu aprendo sempre. Já vos disse, eu aprendo imenso com vocês. Então, tragam isso. Está bem? Lives da próxima semana. Vou deixar outra vez para vocês escolherem. Vou trazer outra vez 2 temas. De qualquer forma, na próxima semana vou fazer live no Instagram. Vou trocar para o Instagram. Tá? Então a próxima live vai ser no Instagram. E o tema vocês vão escolher entre 2 que eu vou propor aqui, porque vocês não propõem mais nenhum, portanto eu vou propondo eu, tá bom? Que eles vão surgindo das minhas conversas com os meus clientes e com as pessoas com quem eu vou falando e interagindo todos os dias. E os temas é Lei do Retorno, este é um dos temas, ou Erro ou Resultado. Aí fica convosco para perceber qual é o tema que vocês querem aí para a próxima semana. Lei do Retorno ou Erro ou Resultado. Está aqui o Rui a dizer que vai fazer uma live com a Sofia, boa, no Instagram. Muito bem, vão estar atentos que é para também seguir a vossa live, que eu sei que vocês têm partilhas muito boas, porque eu sei que vocês partilham a vossa história de vida, tudo aquilo que é bom para vocês. Então, se quiserem lá no Instagram, procuram o Rui, procuram a Ana Sofia Silva, Rui Ganga e Ana Sofia Silva, que eles vão estar lá a fazer a live e a partilhar também um bocadinho do que é a experiência deles, um bocadinho da sua história também, do que é que foi para eles fazer todos estes treinos com o OK Institute e, quem sabe, aprendemos todos um bocadinho mais. Parece-vos bem? Então, quando sairmos aqui desta live, já vamos a correr motivados para ir para a próxima live. Na próxima semana, então, Instagram, já sabem, depois vou publicar para vocês saberem, mas gostava de saber qual é o tema que vocês escolhem. Lei do Retorno, Erro ou Resultado. E se quiserem propor outros temas, proponham também. Muitas vezes vocês têm temas que eu nem me lembro, nem me passo pela cabeça fazer. Então proponham, porque isso às vezes vai trazer também uma nova visão, uma nova forma de estar, uma nova forma de sentir e ouvir essa nova realidade
e também eu pensar às vezes fora da caixa, que eu também gosto disso. Então, até para a semana. Quero agradecer muito a vossa presença. Partilhem esta live com os vossos amigos, com os vossos contactos. Desafiem-nos a ver esta live também e a estar connosco aqui às quintas-feiras. Já sabem então? Instagram na próxima semana. Um beijo, bom descanso para vocês todos e até para a semana.